E aí, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou explicar um pouco para vocês algumas técnicas que você pode utilizar, tanto para quem utiliza robôs de investimento, como para quem opera de forma manual, tá? Eu vou explicar algumas técnicas para que você tenha uma probabilidade de loss menor. Técnicas que farão você ter 90% de acerto, afinal, quantos traders na internet você já não viu, né, com 90% de acerto? Só que você já percebeu que eles têm alguns relatórios de performance em comum? Como, por exemplo, o relatório de performance deles são bem parecidos com esses daqui. Eles têm uma série de gains, né? Às vezes, em sua média, são gains pequenos, tá? Mas eles possuem gains maiores, né? E, consequentemente, eles têm que assumir um risco muito maior, né? Às vezes eles perdem um pouco o controle, mas, de modo geral, os loss deles não acabam impactando tanto, né, nos gains que eles possuem. É fato que o loss, né, ele sempre vai comprometer um pouco mais, né, do que os gains, porque você vai ter que assumir sempre um risco maior, tá? Para conseguir ter consistência no day trade. Afinal, não é necessário ser um gênio para ver que esse daqui seria o cenário ideal, né? Você ter a mesma proporção que você tem de loss, né, nas suas operações em valor financeiro, você ter de gain, porém você ter uma assertividade muito maior. Isso daqui, sem dúvida, é o que todo trader persegue. Só que isso aqui é quase que o impossível, tá? Terão pessoas que dirão, não, eu já vi muitos traders que fazem isso e tudo mais. Eu não digo que não tem pessoas que fazem. Tem pessoas que fazem. Só que é como você... Vou dar um exemplo para você, tá? Para você ser um jogador de futebol mediano, você consegue ser um jogador de futebol mediano ou um pouco melhor e tal? Consegue? Consegue, né? Agora, para você ser um craque, igual um Cristiano Ronaldo, um Messi, um Ronaldinho Gaúcho, né? Ser um craque, você precisa ter um algo a mais, né? Um algo muito a mais, na verdade. Então é mais ou menos isso. Para você ser um trader daquele modelo, você tem que estudar muito, incansavelmente, muito mesmo. E é muito difícil chegar naquela performance mesmo estudando muito, tá? Então, pensando no caminho mais curto, o outro modelo é o ideal para você. Digamos, não pensando em sonho, né? Pensando em realidade. O caminho ideal é o outro que eu apresentei, que você assume um risco alto, né? Aqui, ó, você também assume um risco alto, aqui também, afinal seus gains são menores, né? Então você assume um risco maior para conseguir ter o gain que você precisa, tá? Só pelo fato de você já estar no day trade, você tem que saber que você tem que ser tolerante a risco. Se você não for tolerante a risco, você está no lugar errado, né? Ponto final. Primeiro assunto que você precisa entender, tá? É margem de flutuação. Então, assim, você sabe por que nós falamos que, em média, você precisa ter R$ 500, tá? Para cada contrato operado? Você sabe por que disso? Devido a esse cara aqui, ó, margem de flutuação. O que seria, tá, essa margem de flutuação? Entenda o seguinte, você nunca, tá, vai saber para que lado o preço vai, ok? Eu vou mostrar isso para vocês agora. Daí a gente já volta para a margem de flutuação. Olha só, eu tenho o gráfico aqui do mini índice, tá, de 1 minuto. Tá aqui, ó. E eu vou exportar todos os dados desse gráfico para vocês. Então, aqui, ó, tô no Excel, tá? Eu tenho todos os preços por minuto, desde o dia 16 de abril. Na verdade, os dados estavam incompletos daquele dia, eu peguei a partir do dia 15 de junho, tá? Só para vocês verem. O que eu vou fazer aqui? Eu vou observar o seguinte, eu vou mandar o Excel me dizer se foi um candle de alta ou um candle de baixa, tá? Então aqui, ó, se o fechamento for maior que a abertura, é alta, se não é baixa, ok? Beleza, agora eu vou criar uma tabelinha aqui, só para vocês verem. Olha só, 52% das vezes foi um candle de baixa, 47% um candle de alta, tá? Você pode fazer isso em qualquer tempo gráfico, vocês vão ver que o número é bem parecido. Então, se você acha que vai subir ou se ele vai cair, você sabe que sempre você vai ter 50% de chance de subir ou de cair, né? O que você tem que fazer é usar indicadores para te dar mais assertividade, né, nessa tendência que você quer, que você analisou, né? E levando isso, tá, em consideração, então que você grave isso, tá? Você não sabe que lado o mercado vai. Você pode usar indicador, tudo para tentar te ajudar, mas ele sempre vai dar 50% em média, tá?
Então, se você considerar, né, que o mercado, conforme a teoria de Down, tá? O mercado ele se move em ondas, né? Percebam aqui, ó, ele sempre sobe, desce. Aqui tem um exemplo muito claro, ó. Tá em tendência de alta, mas olha, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, né? Se você levar em consideração isso, tá? Você consegue saber, por exemplo, vamos supor, tá? Eu peguei e vendi aqui nesse preço e errei a operação, ela subiu. Só que olha só, depois ele voltou bem onde eu estava vendido. E se eu soubesse qual é a distância média, né, de cada disparada que o preço dá, tá, para ele retornar, não seria muito mais fácil de operar? Você não sabe para que lado o mercado vai, então você já pensa de forma negativa, né? Pensa assim, bom, eu estou entrando, mas eu posso errar. Você já pensa assim, tá? Então, se você entrar com esse pensamento e juntar a ele, né, o fato de, bom, eu estou errado. Provavelmente eu posso estar errado ou estou certo, mas vamos pensar do lado negativo. Então, estou errado. Se eu errar, onde que esse preço pode voltar? Geralmente, onde ele volta? Aí é aí que entra a segunda análise, que você precisa saber qual é a volatilidade média do ativo no tempo gráfico que você vai operar, tá? Então, aqui no olho, você já tem uma noção muito boa, né? Se você parar para analisar, olha só, o índice. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos pegar um dia específico, tá? Vamos pegar o dia 24. 24. Aqui, ó, dia 24, tá? Percebam que ele sobe, desce, ó, cada candle, né? Só que, qual é o tamanho de cada candle na média? Ó? 200, isso no minuto, tá? 196 pontos, ó, 160. Que mais? 100, 150, 170, ó, 130, tá vendo? Ó, 240. Podem ver que ele subiu, ó, 200 pontos, corrigiu de novo. Podem ver que ele caiu, 270, corrigiu de novo, né? Então, olha, ele subiu 200, voltou de novo. Percebam que dificilmente ele pega um candle, ó, ele fez isso daqui aqui, ó, subiu 200, 300 pontos, corrigiu tudo de novo. Ele se move em ondas, né? Só vai acontecer do índice dar uma pancada, ó, aqui, ele deu uma pancada muito forte, ó, corrigiu tudo de novo, tá vendo? Mas isso aqui não acontece com muita frequência e mesmo se acontecer, qual que é o tamanho dessa pancada que ele dá? Quantos candles tem aqui num dia, né? Se você for olhar aqui no de um minuto, você tem 60 candles por hora, né? E tem em torno de 8 horas de pregão. Então, você tem quantos candles? 480. Quantos candles que passam de 200 pontos, por exemplo? Né? Numa disparada só. Vamos ver? Peguei uma amostra até maior, desde o dia 12 de junho. Vamos dar uma olhada. Então, olha só. Nessa amostra, eu tenho 6.000 candles, praticamente, tá? 6.000 candles. Acima, tá? Olha só, vamos pegar aqui, até 90 pontos o tamanho dos candles, é a máxima menos a mínima, eu fiz, ó. Tá? É a máxima menos a mínima. Então, aqui, ó, máxima menos a mínima, tá? Para saber o tamanho dos candles, beleza? Então, aqui, até ocultei aqui o de zero. Ó, vou tirar, tá? Até 90 pontos, olha quantos candles tem. 57% dos candles, 58%, até 90 pontos, tá? Se você pensa o seguinte, onde que eu quero chegar aqui para vocês, tá? Para a gente trabalhar sempre em sintonia com o mercado. É isso que vocês têm que aprender, tá? Então, vocês têm que imaginar o seguinte, eu não vou acertar a operação perfeita. Não. Só que se eu errar, eu corrigirei o meu preço dentro da frequência do mercado. Dentro do movimento natural que o mercado sempre costuma fazer. Entendeu? Então, dessa forma, você eleva muito a tua chance de ganho, porque o mercado ele sempre vai trabalhar em ondas, a não ser que ocorra uma pancada muito forte contra o seu preço. Ponto final, tá? Não tem outra explicação. Então, você pensa assim, quando você errar uma operação, tá? Você não pode, hipótese nenhuma, né? Vamos supor, você vai dobrar a sua mão para você melhorar o seu preço médio. Essa é a pegada, né? Então, se você entrou com um contrato, você vai para 2, por exemplo. Se você entrou com 2, tem que ir para 4. Beleza? Tá. Você não pode, em hipótese nenhuma,
tá? Aumentar a sua posição em uma região onde o preço sempre costuma ir. Entendeu? Não é isso que você tem que fazer. Você tem que fazer em uma região onde o preço vai, mas ele vai poucas vezes numa amplitude tão alta quanto você precisa. Ou seja, tá? O que eu estou querendo dizer? Entendam o seguinte: caso você erre uma operação e você fala bem assim, bom, se eu errar, eu vou aumentar minha mão com 100 pontos do meu preço, tá? Então, olha, 66% das vezes o preço ele vai caminhar 100 pontos, tá? Porém, o que vai acontecer? Ele pode caminhar 100 pontos contra você. Em 65% das vezes ele vai caminhar 100 pontos contra a tua posição, entendeu? Esse é o risco que você vai correr. É essa conta que você tem que fazer. Então você pensa assim, ó, quantas vezes, tá? O preço ele vai trabalhar Não, desculpa, vamos recapitular. Se você colocar 100 pontos, é o inverso aqui, tá? Se você colocar 100 pontos, quantas vezes o preço tem a probabilidade do preço trabalhar contra a sua posição? É se ele bater 100 pontos ou mais, não menos, né? Não tem como. Então é o inverso, tá? Então olha só, ele tem 37% de chance de bater contra a tua posição. Entendeu? Ele vai sempre trabalhar menos que a sua posição. Ou seja, se você colocar pode ser até stop loss, tá? Se você colocar um stop loss, por isso que as pessoas pensam assim, ah, se eu coloco um stop loss de 50 pontos, pô, por que é curto? Por quê? Olha só, é isso aqui, ó. Por que stop loss de 50 pontos é curto? Porque 86% das vezes, tá? O preço ele vai fazer 50 pontos ou mais. É isso aqui que acontece. Entendeu a lógica? Então, se você coloca o stop loss de 25, olha só o que vai acontecer. 96% das vezes o preço vai fazer 25 pontos ou mais no mini índice. Simples assim. Então, se você errar o trade e quiser aumentar a mão com 25 pontos, isso é insano, não faz sentido nenhum, tá? Então, vamos pensar em 200 pontos, beleza? 200 pontos. Quantas por cento das vezes o preço bate 200 pontos? 5% das vezes. Agora, bom, por que eu não vou pensar em, vamos supor, 400, sendo que ele bate 0,29? Por quê? Aí vem a sacada do negócio. É o seguinte, o preço, ele caminha quantas vezes 400 pontos no sentido só? Perceba, ele caminhou uma, vamos supor, eu peguei aqui... vamos dizer, eu peguei aqui uma venda, tá? Bem nesse preço aqui, ó. Peguei uma venda. Aí o preço, eu só vou pôr meu stop lá em 400 pontos. Lá em cima, ó. Que ele caminhou contra, ó, 400 pontos. Opa, peguei aqui e vendi mais. O meu preço, né, inicial... Opa, o meu preço inicial, que estava aqui embaixo, ele vai para metade do caminho. A partir do momento que o preço do candle aqui rompe o meu preço, eu estou ganhando, estou tendo lucro. Essa que é a lógica. Entretanto, o que acontece? É muito mais fácil o preço, você vendeu, dobrou a mão aqui em cima, né? É muito mais fácil o preço voltar 100 pontos, ou 50, por exemplo, ou ele voltar 200. É muito mais fácil ele voltar 100 pontos, né? Seria um ponto de equilíbrio, vamos dizer assim. Porque é a distância média de cada candle. Tanto que vejam só, no candle de 1 minuto, ó. Qual que é a média de amplitude de cada candle? 95 pontos, tá? Então, entre a máxima e mínima, geralmente tem 95 pontos. Ou seja, se você fizer uma venda, vamos supor aqui, colocar com 200 pontos de distância, você faz mais uma venda. O teu preço inicial, que estava aqui, ele vai para metade, né? Então, você fica com 100 pontos de gordura, ok? A probabilidade média do candle voltar aqui é muito alta, tá? O candle, em média, ele já tem 100 pontos. É que aqui está 200, né? Só estou dando um exemplo. Vamos deixar aqui até mais certo. Ó. A probabilidade de um candle voltar aqui é muito maior do que um candle, por exemplo,
caminhar tudo isso daqui, ó, entendeu? Porque o tamanho médio do candle é de 100 pontos. Esse é o detalhe. Então, por isso que você tem que pensar assim, bom, eu não posso ter um stop loss muito curto, nenhum preço médio muito curto, um aumento de posição muito curto. Por quê? O preço ele sempre vai bater ali. E eu vou correr um risco muito alto, desnecessariamente. Tá? E eu também não posso ter muito longo, porque senão eu vou correr um risco que não faz sentido, porque o preço não vai voltar a tudo que eu espero que volte. Porque a partir do momento que você faz o preço médio, você tem que pôr uma coisa na tua cabeça. Não claro, se você conseguir, é ótimo. Eu já consegui fazer operações assim, mas não é o que acontece na média, tá? Na maioria das vezes não é isso que acontece. Quando você toma a decisão de dobrar a sua posição, fazer preço médio, dificilmente você faz em regiões que você acha que é boa e não sei o que. Não. Você já abre já setando onde que vai ser o teu médio. Essa é a verdade. Né? Então, a partir daquele momento do teu médio, você já não tem tanta análise assim. Tá? Você tem que pensar que o teu médio, na verdade, vai ter que te ajudar a trabalhar na frequência do ativo. Te trazer de volta ao jogo, vamos dizer assim, tá? Só que imaginando sempre teoria de Down, né? A correção do preço. Ponto. Ponto final, tá? Então, vamos analisar agora, vamos voltar lá para a margem de flutuação, que eu acho que ficou claro para vocês, né, o que eu quis dizer. Então, basicamente, é o seguinte. Vocês imaginem que você fez uma venda, tá? Vamos supor, eu vou colocar aqui que você tem um capital de R$1.000, beleza? Capital de R$1.000. Vou ficar aqui embaixo. Ok? Aí o que acontece, tá? Você abriu a posição com um contrato. Eu vou fazer inverso mesmo, não dá nada. Abriu a posição com um contrato. Aí com 100 pontos você está tomando um loss. Não, vamos por 200, tá? Você está tomando um loss. Então, você está tomando um loss com um contrato com 200 pontos, R$40. Ok? Então, aqui, vamos colocar aqui, R$40. Tomando loss aqui. Aí, o preço vem contra a tua posição. Aí, você fala assim, opa, com 400 pontos, eu vou aumentar minha posição. Não vou ficar com 1. Eu quero aumentar para 2 contratos. O que vai acontecer? Você vai estar tomando R$80 de loss no primeiro contrato, né? Como com 200 pontos você já aumentou a tua posição, desculpa, com 200 pontos você vai aumentar a tua posição. Você está 40 de loss, com 200 pontos você aumenta a posição, fica com mais 1. Então você vai ficar com 80 de loss do primeiro contrato, mais 40 do segundo, certo? Vai ficar com 120 de loss, tá? Só que você já encerrou essa posição? Não, você está perdendo. Você fala assim, bom, se o preço vir mais 100 pontinhos contra a minha posição, eu vou aumentar de novo. O que vai acontecer? Aqui é 40 mais 10, 120, mais 20, mais 10. Então, vai dar quanto? 130, 180, né? Mais 2 contratos de 100 pontos. Então, mais 40. Então, R$220. Beleza? Que você está tomando prejuízo. Não sei se as contas estão certas, mas espero que você esteja acompanhando o raciocínio, né? Então, recapitulando, entrei com um contrato, estou perdendo 200 pontos, comprei mais um. Estou perdendo mais 100 pontos em relação a esse, 200 em relação a esse aqui, tá? Comprei mais 2, então eu estou com 1, fui para 2, fui para 4 contratos, ok? O que vai acontecer com o meu capital? Né? Eu estou perdendo. Seria uma curva para baixo, tá? Vamos imaginar que o meu capital estou perdendo. Só que, de repente, nesse momento aqui, o preço faz esse movimento aqui, ó. Eu vendi o primeiro aqui, 1, vendi 2, vendi mais 2, estou com 4. O preço volta, pum, e bate no meu preço aqui embaixo. Nesse exato momento aqui, eu realizo o meu lucro. Eu falo assim, opa, deu lucro, quero sair com gain, né? Quero sair com gain. O preço vai vir, aqui ele começa a ficar positivo. Vai vir, opa, deu gain, encerrei minha posição. Então aqui você terminou a operação com lucro, tá? Porém, o que é esse cara aqui que você fez para trabalhar teu preço? É a margem de flutuação, tá? Essa é a chamada margem de flutuação. Fiz tudo isso para mostrar para vocês o que é a bendita da margem de flutuação, tá? Então, sabendo agora, né, a amplitude,
média que o ativo trabalha, tá? O que é amplitude, né? As máximas e mínimas, tá? De cada candle, do time frame, né? Que você utiliza aí por candle e tudo mais, tá? Então, sabendo isso, você já consegue ter uma ideia de quais os níveis de correção do preço, né? Os níveis de correção que eu estou querendo dizer são esses daqui, ó. Se o preço bate aqui, ele provavelmente busca aqui. Se ele bate aqui, busca aqui, tá? Então, sabendo isso, já te facilita muito para a tua tomar a decisão onde colocar o seu stop loss, porque acontece aquelas violinadas de você ser estopado antes, se aproxima muito o stop, porque você coloca ele muito dentro da frequência do ativo, né? Dentro daquela pontuação. Por exemplo, o índice não pode ser menos que 100 pontos, porque a maioria das vezes vai acontecer, é a média do candle, por exemplo. Entendeu? Então, sabendo a amplitude média dos candles, sabendo que o mercado se movimenta em ondas, né? Sabendo que 95% sabendo que 5% das vezes o mercado movimenta 200 pontos, né? Então, tendo tudo isso em mente, você já consegue montar um modelo operacional bem bacana para você operar, seguindo sempre a tendência do mercado. Então, você entrou numa venda, tá? Aí você pensa assim, bom, se o preço vir contra, eu já sei onde que eu vou vender de novo, porque o preço tende a corrigir X pontos, e se ele corrigir, eu já estou no gain. Só que se ele não corrigir, eu vou esperar mais um pouco. Aí eu já estou com X de gain. Ah, mas e se o preço nunca corrige? Como que eu sei até onde eu tenho que ir? Isso é muito importante, eu vou mostrar agora para vocês, que é a relação de risco-retorno de preço médio, tá? Primeira coisa que você tem que aprender para fazer preço médio também é o seguinte, até onde você deve chegar, né? Para isso tem que entender a relação entre o risco e o retorno dele. Então, o que seria, a grosso modo, tá? Se você abre uma posição aqui, vendedora, tá? Se o preço vem para cá e você abre mais uma posição vendedora, então você pensa assim, bom, estou tomando um loss com 200 pontos, ok? 200 pontos com um contrato, tá? Quanto que isso me custa em dinheiro? R$40. Beleza. Qual que é a função de eu vender mais aqui? Esperando a correção do preço, que o preço volte. Então, eu sempre tenho que dobrar a mão. Ponto final, tá? Para criar o preço médio da minha dobrada de mão. Né? Não faz sentido não dobrar. Então, estou com 1, vendi, mais 1. Agora eu estou com 2 aqui, né? Vendido com 2. O que vai acontecer? Eu paguei no índice para vender um contrato aqui embaixo, R$50 mil, vamos supor, tá? Vamos, só para dar um exemplo. Vamos fazer um exemplo até mais claro. Eu paguei R$1.000 no índice aqui embaixo. Aqui em cima eu paguei 2 mil. Qual que é o meu preço médio? 2 mil mais 1.000, 3 mil, dividido por 2, 1.500. Então, meu preço cai aqui para o meio. Tá? Agora eu estou vendido aqui na metade. Se o preço voltar, eu saio no gain. Ponto final. Beleza. Então, aqui eu estou perdendo R$40 até o momento. O preço subiu mais, tá? E com 100 pontos de loss, não mais 200, eu já vou explicar o motivo. Com 100 pontos de loss, quanto que eu estou perdendo? Lembrando que até aqui eu perdi 40. Só que daqui para cá eu não estou com um contrato, eu estou com 2. Ok? Então, só que eu estou perdendo 100 pontos e não 200. É R$20 por contrato, né? 100 pontos, vezes 2 contratos. Então, eu estou perdendo mais 40. Então, eu estou perdendo 40 com 40. Estou perdendo 80. Beleza? Beleza. Vale a pena fazer esse médio aqui? Vale. Agora, eu vou lá e faço mais um médio aqui em cima. Tá? Com 100 pontos também. Só que agora, olha só. Eu estava vendido com 1, fiquei com 2. Tá? Aqui eu vendi mais 2, né? Então, agora eu estou com 4. 4 contratos com 100 pontos, 20 pontos cada contrato. Então, aqui já dá 80. Ok? Então, 80 com 80. Agora eu estou perdendo 160. E assim ele vai subindo. Vocês percebem que no começo eu pagava para 200 pontos que eu errei, eu pagava 200 pontos, né? Eu pagava R$40. Depois, para 100 pontos que eu errei, eu já comecei a pagar os mesmos 40. Eu pagava 40 por 200, agora eu estou pagando 40 por 100 pontos. Depois, eu estou pagando R$80 por 100 pontos que eu errei.
Vai chegar uma hora, tá? O próximo vai ser R$ 120 pelos mesmos 100 pontos. Vai chegar uma hora que você vai estar pagando R$ 1.000 e poucos por 100 pontos. Vale a pena daí você sustentar a operação? Não vale a pena, vale a pena você sair. Isso que é o bendito do risco-retorno, tá? Então eu vou mostrar para vocês uma planilhinha aqui, para ver se vocês entendem também pela planilha. Então aqui, né? Se você faz o seu primeiro preço médio, tá? Com 200 pontos, né? Então você já está perdendo nessa operação, tá? Então você está perdendo R$ 80. Você precisa de uma margem. Vamos supor que seja R$ 25, tá? Por contrato. Então uma margem de R$ 50. Quanto que você precisa para sustentar essa operação? Né? R$ 130, que é R$ 80 do teu prejuízo, né? Que você já está tendo, mais R$ 50 de margem, tá? Para a quantidade de contratos que você vai apregoar. Fora os 2 contratos que você já está apregoado. Ok? Então percebam que, tá? Para você, quanto que custa cada médio desse? O primeiro vai te custar R$ 130, né? O segundo, olha, te custa os mesmos 130. O terceiro, você imagine que aqui são 100 pontos, tá? Vai te custar R$ 130, 100 pontos. 100 pontos vai te custar 260. 100 pontos vai te custar 520. 100 pontos vai te custar 1.040. Você está disposto a pagar em 100 pontos R$ 520 a mais? Que é o que você vai pagar, tá? Por quê? Você vai partir, por exemplo, você está perdendo 400 pontos, ok? Quando você perder 500 pontos, tá? Você já está com um loss garantido de R$ 520, você vai pagar mais 520, vamos dizer assim, né? Você vai arriscar 520 para chegar até 600 pontos. Para chegar até 700, olha, 1.040, tá? Para chegar de 700 a 800, 2.080. Ó. O que é isso que eu estou mostrando para vocês? É quanto que vale financeiramente o médio que vocês estão pretendendo fazer. Tá? Então, assim, você errou a operação. Se você erra uma operação, você está disposto, então, a colocar, vamos dizer assim, dinheiro na mesa, né? R$ 130 por 200 pontos. Só que se o preço for mais 100 pontos contra você, você está disposto a colocar mais 130 pila. Só que para o preço e mais 100 pontos, está disposto a colocar mais 260, mais 520. Tá? Então, até onde vale a pena aqui você observando, né? Eu diria que até aqui, ó, 500 pontos, mais que isso não compensa, né? O risco é muito alto, ó. Você perder para 500 pontos com 16 contratos, você já estaria assumindo um lote de R$ 640, ó, tá? Então, a 600 pontos quando você bater 32 contratos, 1.280 de loss. Até aqui vai, mais que isso, ó, não compensa. Não compensa, não vale o risco, né? Então é isso que vocês precisam também mensurar, né? Até onde vale a pena eu pagar para fazer esses médios, né? Porque dependendo da distância não compensa, né? Porque fica muito caro. E não se preocupe quanto à planilha, tá? Se você for assinante da plataforma, vai ter um link lá para você fazer o download dela, direto na sua área de membros. Agora, caso você não seja assinante, eu sugiro que assine para receber a planilha lá gratuitamente, tá? Bom, então é isso. Espero ter ficado claro para vocês, né, quanto a como utilizar, né, o preço médio a seu favor, usar o stop móvel sem ser violinado, em utilizar o stop também numa distância adequada com base na amplitude média do mercado, né, baseado aí na teoria de Down. Vocês viram que eu fiz os cálculos ali para vocês com base nos candles mesmo. É muito difícil você saber a tendência, né? Fato que você pode fazer diversas análises, mas você nunca vai ter 100% de certeza. Então, é bom trabalhar com a possibilidade de errar, né? Mas errar dentro da frequência normal do mercado, né? Ah, tá, se eu errar, até onde o mercado pode ir para me corrigir, né? Então, essas são as práticas, tá? Que as pessoas utilizam, os traders que têm um resultado mais satisfatório. E com isso conseguem ter uma consistência maior nos ganhos. E é por isso que ocorrem, né, aquelas
aqueles grandes loss, né, aquelas pancadas, porque a pessoa girou muito contrato mais que deveria, não analisou o risco-retorno ideal, tudo mais. Isso daí acontece até mesmo com os grandes traders. Mas é fato que, se você seguir a frequência normal do mercado, consequentemente a sua assertividade aumenta exponencialmente, né, sendo que o seu gráfico pode ficar de performance pode ficar muito similar ao que eu apresentei anteriormente. Tá bom? Espero que tenha ficado claro aí para vocês essa aula, essa ajuda que eu dei para vocês aí. Muito obrigado pela atenção. Desejo a vocês bons trades e bons negócios.